E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Alguma dúvida em relação ao tema da aula passada? Alguma coisa que vocês querem discutir ou a gente já pode começar o tema dessa? Então vamos lá. Tá. Assim, eu posso dizer um pouco intuitiva sobre ele, tá? Então pensa que você está pegando o estimador tradicional da variância, né? Você quer saber a largura da distribuição, que quer que seja que isso signifique, tá? Então você está fazendo o seguinte, está calculando, digamos que só por simplicidade que as suas variáveis estão centradas em zero, tá? A média delas é zero. Então você está calculando isso aqui, xi quadrado e dividido por n, certo? E você tira aqui uma raiz. Bom, pensa que os seus números xi são todos de ordem 10, tá? E que você tem um x k qualquer, que é da ordem de 10 a quarta. Um deles só. O resto é tudo de ordem 10, esse cara é de ordem 10 a quarta, certo? Então, se você pensar aqui dentro da raiz, o que vai estar acontecendo? Você vai ter uma soma de números, todos de ordem 10 ao quadrado, tá? Mais um número aqui que vai ser de ordem 10 à oitava, tá certo? E aqui você está dividindo por n. Se o seu n não for muito grande, esse número aqui, por mais que eu... por que o n não for muito grande? Porque se o n for extremamente grande, essa coisa vai ser diluída, né? Se o seu n for muito maior que 10 à oitava, por exemplo, você vai ter que ter aqui um fator, digamos, 10 à oitava, multiplicando esses caras aqui, todos de ordem 10. Então, isso aqui seria aliviado. Mas se o seu outlier está lá, né, que seria esse cara aqui, e você não tem tanto, o seu n não é tão grande assim, o que vai acontecer é que esse cara aqui, por mais que você possa ter, digamos que o seu n seja igual a 100, tá? Então você tem aqui 100 vezes números de ordem 10, tá? Mais 10 à oitava, tudo isso dividido por 101. Tá certo? O que vai acontecer? Aqui vai ser 10 à quarta. Mas 10 à quarta comparado a 10 à oitava não é nada. Essa média vai ser totalmente dominada por esse termo aqui. Certo? Aí você fala, bom, será que eu consigo fazer... Eu não sei se eu tenho esse cara aqui. E às vezes 10 à oitava é bem óbvio, mas talvez um cara menos óbvio, será que... Como é que eu vou detectar ele? Então você gostaria de encontrar processos que não dessem um peso tão grande para esse cara aqui. Tá certo? Como é que você faz isso? O equivalente a esse estimador robusto seria você fazer a soma do módulo de xi. Tá certo? Agora, o que vai acontecer? Esse cara aqui era da ordem 10, digamos, né? Então, o valor módulo dele também vai ser um número de ordem 10. E aqui eu estou dividindo por 101. Só que agora, o que eu vou ter? Eu vou ter 100 vezes números, né? Módulo de 10, quer dizer, 100 vezes 10, mais, cadê? 10 à quarta, dividido por 101. Você vê que aquela coisa que antes era totalmente dominante, ele se tornou um termo que é só uma ordem de grandeza maior. Tá? Mas é claro que o outlier é bruto, né? Ele é tipo 4 ordens de grandeza maior do que a média dos outros. Num caso menor, ele já poderia ter, ele podia inclusive já estar, digamos, dissolvido aqui e menos relevante na dominação do valor da sua variância, entendeu? Então, aí você pode estimar. Existem várias maneiras de você fazer isso, né? Você pode pegar esse módulo aqui, elevar uma potência R, e aí depois você pode pegar esse cara aqui e elevar, acho que é 1, né? A raiz aqui, 1 sobre R. Então você pode fazer coisas aqui, na verdade, inclusive você pode tirar a raiz quadrada, esse R pode ser 1 sobre um número, por exemplo. Você pode pegar a soma da raiz quadrada do módulo dos números e depois elevar uma outra potência quebrada qualquer, entendeu? Mas aí depende, bom, isso vai enviesar um pouco, mas vai se livrar do outlier, então depende do que você está tentando fazer automaticamente. Melhorou? Sim, pelo que entendi, se fosse que esse estimador de força é uma forma de você analisar termos que talvez que acaba predominando muito se você levar ao quadrado ou algo assim. Ou só não observar tantas variantes
Não, mas a razão pela qual você faz isso, digamos que você está medindo supernovas no céu, certo? É só que tem a supernova tipo 1A, que quando é tipo 1A, você tem calibrado uma função de curva luminosidade com blá blá blá. Beleza. Só que você, às vezes, classifica errado e uma supernova que, na verdade, é tipo 2B, sei lá, você classificou como 1A, entendeu? Você não tem como saber isso a priori, que você fez esse erro, tá? Mas você sabe que essas supernovas diferentes têm, em geral, um certo valor díspare, ele apareceria como um outlier, certo? Como você não tem como saber a priori, você pode ajustar o seu estimador para ele ser menos sensível para a variância, porque, veja, aqui na prática o que está acontecendo é que você está pegando a variância de uma amostra, tá? Só que sua amostra está poluída. A sua amostra não tem só o que você gostaria que tivesse lá, tem aquilo e outras coisas. Como é que você consegue ainda, com essa poluição, extrair informação sobre a amostra tentando ignorar o poluente? Entendeu? Essa é a ideia do estimador robusto. Tá? Melhorou? Mais alguma coisinha? Bom, então vamos ver aqui o que se chama de lei dos grandes números. Tá? Bom, na distribuição anterior a gente viu o seguinte: 0 coroas, 0 caras, probabilidade 1 sobre 16. Uma cara, 4 sobre 16. Duas caras, 6 sobre 16. 3 caras, 4 sobre 16. E 4 caras, em 4 moedas, 1 sobre 16. Tá? Todos vocês lembram disso, certo? Bom, a gente vai pegar agora e vai dizer o seguinte: se eu fizer 16 repetições desse experimento, ou seja, eu 16 vezes repito o ato de jogar 4 moedas e conto o número de caras que eu tive, certo? Eu vou encontrar alguma coisa que não é exatamente essa proporção. Tá? Então vamos pegar um exemplo que está no livro. Digamos que eu vou pegar aqui minha tabela de 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? E digamos que eu joguei 16 vezes. Tá? Se eu joguei 16 vezes essa quadra de moedas, tá? Eu esperaria que, do ponto de vista teórico, que uma vez eu encontrasse 0 caras, tá? Que 4 vezes eu encontrasse uma cara, 6 vezes 2 caras, 4 vezes 3 caras e uma vez 4 caras. Tá? É o que eu espero. Só que o que acontece na prática é que é uma das atividades que eu vou passar para vocês, que eu não passei ainda, tá, pessoal, mas eu não tive tempo, mas eu vou passar. Como esse comecinho não tem tantas atividades diferentes, não tem tanto problema, tá? Então, se vocês fizerem isso no computador, que vocês vão fazer, vocês vão encontrar uma coisa, por exemplo, tipo essa aqui. 2, 7, e às vezes vocês vão encontrar coisas mais esquisitas ainda, tá? 2, 4 e 1. Tá? Isso está razoável para vocês? Vocês jogaram as moedas, e por acaso você encontrou o resultado em que você só tem cara uma vez, 7 vezes. Você de fato jogou as moedas. Tá? Você podia ter dado uma chance terrível de encontrar todas as 16 vezes 0 caras. Você jogou 16 vezes, as 16 vezes todas as moedas caíram coroa. Podia acontecer, não é impossível. Tá? Mas vocês veem que aqui, digamos, o previsto para o que aconteceu foi o dobro. Tá? O previsto para o que aconteceu variou aí da ordem de 50%. Esse aqui menos da metade. Esse aqui foi igual, esse aqui foi igual. Tá certo? Se eu jogasse agora 160 vezes, né, você esperaria o quê? 10, 40, 60, 40 e 10. Tá? Nesse experimento que tem no livro, eles encontram aqui 10, 40, 61, 38,
1611. Tá? O livro fala lá ainda de 1.600 e 16.000, tá? Mas aqui não tem por que a gente ficar escrevendo esse monte de porcaria para entender que tem alguma coisa aparecendo aqui. Tá? Ou seja, o que a disparidade entre o teórico e o observado está ficando menor. O que era de coisas de até 100% passa a ser coisas de menos de 1% aqui. Tá? E vocês vão ver isso na prática lá, que vai sempre haver um número grande o suficiente. Pode ser que você esteja uma distribuição muito esquisita, com uma probabilidade muito pouco acentuada numa possibilidade ou outra, tá? Mas que na prática vai haver um N grande o suficiente em que esses caras vão começar a se aproximar do resultado teórico. Tá certo? Então, quando o N cresce, tá? O número de 0 caras se aproxima da fração teórica. 16 vezes N. Tá? O número de vezes que você encontrou uma cara se aproxima de 4 sobre 16 vezes N. Tá certo? E assim por diante. Né? Quando ele vai para o infinito, então 6 sobre 16, N, N3, 4 sobre 16, N, e N4 se aproxima de 1 sobre 16N. Tá? De certa forma, né, ou em geral, Ni sobre N, quando N vai para o infinito, vai com uma certa probabilidade daquele I acontecer. De certa forma, aqui como a gente não está fazendo um curso mais formal, a gente primeiro dá uns exemplos e depois a gente pensa no que a gente está fazendo, certo? E a ideia aqui é você pensar que isso, de certa forma, eu define para você o que significa probabilidade. Tá? Probabilidade em termos de frequências de eventos. Tá certo? Por isso que isso aqui é muito diferente daquilo, quer dizer, vocês veem que a gente está construindo essa brincadeira toda sempre pensando em frequências de eventos. Enquanto quando você vai para a estatística bayesiana, você meio que abandona isso e fala de confiança. Você fala de confiança que você tem que um certo resultado vai acontecer. Você atribui uma certa probabilidade para aquele conjunto, certo? Mas que é importante salientar que a construção dessas distribuições todas são baseadas em noções de frequência e não com essas noções de confiança. Que, de certa forma, a gente pode trocar. Ou seja, você pode pensar o seguinte, bem, como eu tenho essa frequência aqui acontecendo N sobre 16, eu tenho confiança de que a probabilidade desse evento é tanto. Certo? E não que, na verdade, no limite, quando o N vai para o infinito, que também não é uma coisa, de certa forma, realizável, esse cara vai para um certo número bem definido. Esse negócio converge para um certo número. Mas você vê que nos dois casos são uma coisa meio idealizada. No frequentista, você tem que pensar em um número infinito de eventos, em que você repete essa brincadeira aqui, e que isso vai ter uma sequência que converge para um número real, e esse número real tem, então, um significado de probabilidade. Certo? Enquanto o bayesiano pode falar, não, mas espera um pouquinho, eu joguei essas moedas aqui 1.600.000 vezes, e, dado isso, eu estou com a confiança de que, né, a chance de acontecer esse evento é 1 sobre 16. Tá? O bayesiano eu acho um pouco mais vago, mas não é tão fora da realidade assim, no sentido de que o frequentista também pensa em que você está sempre imaginando uma situação em que o número de eventos vai para infinito. Tá certo? Bom, posso pagar? Bom, agora vamos falar de valores esperados. Então, a gente define valor esperado de R, tá? Como sendo a somatória sobre todas as possibilidades deste R,
de R vezes a probabilidade do R. Tá certo? Bom, no exemplo anterior, a gente viu, por exemplo, que o valor esperado daquela nossa distribuição vai ser o quê? 0, 1 vezes 16, mais 1, né? Ou seja, 0 caras vezes a probabilidade de ter 0 caras, mais uma cara vezes a probabilidade de uma cara, mais 2 vezes a probabilidade de 2, mais 3 vezes a probabilidade de 3, e mais 4 vezes a probabilidade de 4. Tá certo? É fácil, né? 12 com 12, com 8. Peraí. Isso, 12 com 8 dá 20. Não, peraí. Estou fazendo uma besteira, né? 3, 4, 12 com 12, 24. Ai. 28. Não, peraí. 1, 2, 16, 3, 4. Dá 32 sobre 16. Igual a 2, né? Deixa eu ver. O que eu estou fazendo de errado? Pessoal, estou meio retardado. O que eu estou fazendo de errado aqui? Então, 0 cara vezes a probabilidade de 0 caras. Oi? As 5... Isso, tá certo. 5 vezes 4, 20, né? Porque tá certo, 5, 4 vezes 20, mais 12, 32. Isso mesmo, tá? 2. Mas isso é um pouco confuso, tá? Isso é um pouco confuso mesmo, porque você vê que eu estou multiplicando o resultado de número de caras vezes a probabilidade. Tá certo? Mas você pode pensar aqui como se fosse uma média ponderada. Como aqui o que eu estou usando para ponderar é uma probabilidade que se soma a 1, isso a gente viu na aula passada, então a gente não precisa dividir pela soma dos pesos, tá? Porque a soma dos pesos é igual a 1. Então isso aqui é uma média ponderada em que eu estou colocando aqui como peso a probabilidade daquele negócio acontecer. Tá certo? Tá certo? Ou seja, esse cara aqui é o valor esperado, né, de R é igual a 2 para aquela distribuição P que a gente calculou na aula passada. Tá certo? Você pode pensar nesse cara aqui como, digamos, o valor médio que você vai ter na sua distribuição, tá? Ou que a gente chama de o valor esperado, tá? O valor, como eu falei para vocês, o valor esperado ele pode ser um pouco enganador, porque ele pode achar que você tem alguma preferência por isso aqui, certo? Mas pode ser que seja, por exemplo, o caso em que você tem uma distribuição que é assim, que a probabilidade maior é aqui e a probabilidade menor é aqui, mas o valor esperado está aqui. Certo? Simplesmente porque você tem essa coisa simétrica aqui, os dois puxam para um lado, no fim o seu valor esperado está aqui. Então tem que tomar cuidado com o valor esperado, tá? Ele te dá uma informação que, se você faz suposições adicionais sobre a sua distribuição, você pode entender ele como realmente o valor mais frequente, uma coisa assim. Mas, por exemplo, você tem que estar supondo que sua função só tem uma moda, só tem um máximo, por exemplo, que é uma distribuição assim. Aí sim, de fato, aquele valor esperado vai te dar uma informação mais sobre essa região aqui, tá? Tá? Em geral, você pode ter o valor esperado de uma certa função também. Sendo que agora a sua função é uma função que toma valores no conjunto onde está definido suas probabilidades. Certo? Por isso que ela pode ser escrita como sendo soma sobre R de f de R. Você tem que pensar aqui o R como um inteiro, tá? Mas na verdade esse inteiro é um inteiro que está rotulando os conjuntos onde você está tomando probabilidade. Certo? Por isso que aqui, vezes P de R faz sentido, tá certo?
algumas propriedades interessantes. Se você tiver aqui f mais g, onde você está definindo a soma de funções ponto a ponto, ou seja, a soma de uma função é a soma do valor das funções, tá certo? Como essas funções sempre tomam valores nos reais entre 0 e 1, você sempre pode somar esses caras, né? As probabilidades. Então, isso aqui está supondo que essas funções também são em R, tá? Então, isso aqui vai ser simplesmente soma sobre R, de f de R mais g de R, p de R, e é fácil ver que isso aqui é o valor esperado de f mais o valor esperado de g. Tá certo? Porém, vocês veem rapidamente que f vezes g, tá, vai ser, em geral, diferente de valor esperado de f vezes valor esperado de g. Tá certo? Para a gente entender quando que essa igualdade pode ser satisfeita, a gente pode abrir uma conta aqui e pensar o seguinte. Vamos pensar que a nossa probabilidade agora, ela toma valores e você rotula os conjuntos onde ela toma valores com 2 rótulos inteiros. Tá? Ou seja, uma probabilidade de R e S. Tá certo? Isso está claro? Um pouco abstrato, mas está claro, né? Ok. Então, nesse caso, você pode pensar que, de todas as possíveis probabilidades, você pode ter uma que, por acaso, é assim. P1 de R vezes P2 de S. Ou seja, a probabilidade de eu obter R e S é a probabilidade 1 de eu obter R vezes a probabilidade 2 de eu obter S. Tá certo? Bom, nessa situação aqui, o que acontece se eu tiver uma F de R e S que é constante em relação a S, ou seja, ela só depende de R. E se eu tiver uma G de R e S que é constante em relação a R? Ela é constante, né? Ela tem o mesmo valor para dado um S e qualquer outro R. Ela só depende aqui de S. Certo? Nesse caso específico, você vai calcular G, F e G, e você vai encontrar somatório sobre R e S, de F de R, G de S, tá certo? E aqui P1 de R, P2 de S. Tá certo? Bom, esse negócio aqui vai ficar... Tá ok? Porque essas duas são probabilidades, como é que se diz? Normalizadas, então quando eu somar esse cara aqui, esse se junta só com esse se junta só com esse. Tá? Nessa expressão, veja, tem que tomar cuidado aqui, porque essa expressão F aqui, ó, ela quer dizer o quê? Somatório de R e S, tá? De F, que só depende de R, P1 de R, P2 de S. Nessa expressão eu estou somando sobre S, mas eu estou supondo que essa distribuição é normalizada. Então, quando eu somo sobre S, esse cara aqui some e esse cara aqui some. Por isso que eu tenho essa igualdade daqui com esse cara aqui. Tá? Quando a gente tem esse tipo de situação, a gente diz que esses caras aqui são variáveis aleatórias independentes. Tá certo? Como é que é? O F e o G são variáveis. Isso. O R e o S. Não, o F e o G. Que, naturalmente, você vê que nessa situação específica o R e o S também são variáveis independentes. Então, a função só de um também é. Mas, em geral, se você só souber que isso aqui é igual a isso aqui, às vezes você tem um conjunto de variáveis que não são independentes, mas você consegue construir duas variáveis que são independentes. Digamos que você tivesse um caso em que isso aqui não fosse igual a isso aqui, mas se você fizesse uma combinação complicada de F, né, e G como funções tanto de F de R e S, quanto o outro de R e S também, de forma que esse produto é igual a esse aqui. Certo? Né, isso acontece frequentemente. Você está trabalhando, às vezes, com um certo conjunto de variáveis. Digamos que você está trabalhando com um conjunto de variáveis gaussianas. Né? Então, você lembra que a gente viu que a gaussiana ela vai te dar uma coisa assim, quando tiver uma correlação positiva. Tá certo? E aí vocês têm variáveis gaussianas aqui, x1, e variáveis gaussianas, x2. Tá certo?
Aí o que você faz? Espera um pouquinho. Se ao invés de eu trabalhar com x1, x2, eu encontrar esse eixo aqui, ó, e fizer uma mudança de coordenadas, para que esses novos aqui sejam os eixos x1' e x2', eu posso pegar as minhas variáveis que estavam em termos de x1, x2, reescrever em termos de x1' e x2', e agora eu vou encontrar que, nesse sistema de coordenadas, a minha disposição dos pontos é essa aqui, ó. E lembra que esse caso aqui é o não correlacionado. Certo? Então você pode, digamos, diagonalizar o seu problema, pelo menos no caso gaussiano você faz isso facilmente, tá? Simplesmente fazendo uma mudança de sistema de coordenadas. Isso é uma coisa que a gente faz bastante, né? Quando você está fazendo uma análise de um modelo cosmológico ou de um modelo de física em geral, modelos altamente correlacionados são difíceis de tratar estatisticamente. Então, muitas vezes você vai ver que, em vez de usar essa variável, vamos usar essa outra variável aqui. Você fica se perguntando, poxa, por que essas pessoas estão usando variáveis diferentes? Porque naquele conjunto de variáveis novo, as variáveis são menos correlacionadas. Então, é mais fácil de você, digamos, estudar o espaço das probabilidades nesse novo conjunto de variáveis. O que acontece frequentemente é que a aproximação gaussiana ela é válida numa certa região, então você diagonaliza só naquela região, mas, às vezes, digamos que essa sua região de confiança aqui, que poderia ser uma elipse nessa direção, ela poderia ser um tipo comum que acontece, que é tipo uma banana. Você pode pegar essa região da banana, digamos, e botar aqui, mas quando você ajeitar isso aqui, você vai distorcer esse aqui e essa região aqui também. Então você melhora numa região, mas você não sabe direito o que você está fazendo nas outras, entendeu? Tem uma outra coisa, mas eu acho que a gente pode... Deixa eu ver se eu falo agora. Esse caso não teria como uma maneira de partir essa distribuição e tentar alterar essa repartição dele? Não sei se é isso que você está perguntando, mas porque aqui eu estou falando de uma mudança de sistema de coordenadas rígida, né? Em que eu estou simplesmente girando x1, x2, ou na pior das hipóteses, aproximando eles assim, tá? Mas você poderia pensar nisso aqui como uma variedade e fazer uma transformação de coordenadas complicada que fosse diferente a cada ponto da variedade, de forma a você desempenar a sua banana e transformá-la numa elipse. Mas aí você tem que fazer uma transformação super complicada que dependeria de ponto a ponto, entendeu? E geralmente você estuda essas distribuições num ponto só e encontra, digamos, a aproximação gaussiana em torno daquele ponto. Para você, a partir disso, construir um novo sistema de coordenadas que funcione, digamos, desempenhe sua distribuição em todos os pontos, eu acho que seria equivalente a você conhecer a própria distribuição no detalhe, entendeu? Então, era essa a sua pergunta? Sim. Não variar toda a distribuição, apenas uma parte locais. Então, tem um sorteador de MCMC que eles estavam tentando justamente implementar a ideia que você teve de uma forma automatizada, sem você precisar fazer nada. Então, o que eles fizeram? Eles encontraram uma maneira de você sortear distribuições de probabilidade que seja invariante por transformações afins. E aí o que acontece é que, de fato, se essa aqui, mesmo que você não conheça a distribuição afim que relaciona essa distribuição com essa distribuição, se existir uma transformação afim que relaciona as duas, então aquele sorteador ele não percebe a diferença entre elas, então ele sorteia tão bem essa quanto essa. Certo? Mas aí só transformações afins. Mas aí para você construir o negócio que é o sorteador, que é invariante por transformações afins, você tem um vínculo desgraçado sobre o que você pode fazer para fazer o sorteio dos seus pontos da posterior, entendeu? Mas assim, é um tipo de ideia que se pensa muito, tá? O que você faz para você, digamos, desentortar o seu espaço de probabilidade de forma que ele fique mais simples, né? Pelo menos de forma automatizada de preferência. Outra coisa que as pessoas fazem bastante é o seguinte: elas pegam a distribuição de probabilidade, tá? E elas definem a partir da distribuição de probabilidade uma hamiltoniana. Aí o que eles fazem? Em vez de eu andar linhas retas, eu vou, né, porque o espaço dos parâmetros aqui, x1, x2, em princípio não tem nenhuma razão para você não andar em uma linha reta, você não tem nada especial para fazer, certo? Mas você faz de uma forma esperta, você constrói uma hamiltoniana baseada na distribuição de probabilidade, de forma
que é como se esse cara funcionasse como um potencial atrativo. Então, a sua partícula tem uma tendência a andar aqui. Ó. Claro que se você botar uma velocidade inicial grande, ela vai fazer assim, mas ela vai estar atraída pela parte onde a probabilidade é maior. Certo? Isso se chama de um sorteador hamiltoniano. O problema é que para você implementar o sorteador hamiltoniano, você tem que calcular a hamiltoniana nos pontos onde você está fazendo a trajetória, entendeu? Então, isso aí entra uma série de outras dificuldades técnicas para você fazer esse tipo de sorteador hamiltoniano. Mas é uma maneira automatizada, porque você também não precisa conhecer a forma. Basta que as soluções da dinâmica hamiltoniana sejam tais que andem, digamos, na linha reta relativa a essa distribuição de probabilidade. É como se você estivesse definindo um sistema de coordenadas novo a partir das soluções das equações de movimento para esse sistema hamiltoniano. É só para falar, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque isso é uma coisa quente, tá? Uma coisa que as pessoas fazem bastante, que é encontrar maneiras de lidar com esse tipo de dificuldade aqui. Porque basicamente o que acontece na prática é que o mundo é bem complicado, né? Cheio de bananas e formas esquisitas. Ou quando você tem muitos modos, né? O Henrique estava encontrando um problema lá, tem uma distribuição de probabilidade aqui, e a gente encontrou um segundo modo aqui. É totalmente não físico, mas ele está lá. E ele está lá e a gente acha que é porque o tipo de binagem que a gente fez levou ele lá, porque o método não binado não tem esse segundo modo aqui, entendeu? Quando você faz as coisas às cegas, se você não prestar atenção nisso, isso aqui, ó, esse cara tem uma média. Mas se você levar em consideração o segundo modo, a média está sendo puxada para cá, ó. Não por causa dessa distribuição, mas por causa da presença do segundo modo. Ele é mais baixo, mas ele está puxando a média para cá. E aí você acha que essa média tem um significado físico, mas não tem. Na verdade, ela está sendo erroneamente puxada na direção errada pela presença de um segundo modo, que é resultado da binagem que a gente fez. Entendeu? Então você quer coisas automatizadas que lidem com essas coisas da melhor maneira possível. Pode falar, eu escrevo de novo. Você diz naquele mesmo exemplo, né? Valor esperado de FG, com a mesma P que é fatorável em RS, é isso? Isso. Só que uma F que depende de RS, não só de R. E aí, E o G depende de qual? E o G depende de R. O que tem? Aí no último, aí eu fixo o S, aí seria na mesma. Como é que você fixa o S? Não sei, eu não vario o S, eu escolho um parâmetro fixo para S. Você diz escolher tipo sua G como se uma delta de Kronecker? Não, escolheu. Fixar o meu S ali no F, de forma que ele variasse só em R. Mas é que eu não entendo o que significa fazer isso, entendeu? Eu não tenho liberdade de mudar nada nessa fórmula aqui. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, para essa fórmula ter o sentido de valor esperado, ela precisa ser assim. Certo? Você pode muito bem dizer que o seu F de R e S é tal que F de R S para S igual a e 0 para S diferente de A. Tudo bem, que é tipo que eu estava te falando, pode ser tipo uma delta de Kronecker. Você pode fazer isso. Mas aí eu não conseguiria tratar como valor esperado de F vezes valor esperado de... Não. Não, porque aí você perdeu o valor esperado, né? Isso aqui ia matar o somatório em S, ia ficar só o somatório em R, mas ainda tem aqui o F de R para aquele S igual a A, e esse cara aqui com P de S igual a A. P2 de S igual a A. Esse tipo de coisa que a gente usa bastante para te dar certas informações de distribuição de probabilidade, tá? Essas funções F que selecionam somente subconjuntos dos seus conjuntos de probabilidades, tá? Bom, então vamos falar de
velocidade de probabilidade. Tá? Vamos lá. Se a nossa variável aleatória toma valores em R, como é que a gente pode fazer para pensar em probabilidade? Porque veja, da outra vez, lá no começo, nosso exemplo das 4 moedas, a gente estava pensando em probabilidade como o limite da frequência em que uma coisa acontece. Tá bom? Bom, então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a gente está medindo comprimentos de uma linhazinha. Eu tenho lá uns fios dentro de uma caixa, eu quero medir os comprimentos deles, eles estão com um comprimento mínimo de 10 centímetros, máximo de 12 centímetros, eu posso fazer a seguinte pergunta. Qual é a probabilidade de eu medir deles terem 11 centímetros? Certo? Bom, a gente pode simplesmente pegar os fios e começar a contar. Aí eu vou encontrar um fio com 11,1 centímetros, eu vou encontrar um com 10,9 centímetros, tá? E eu vou encontrando todas as possibilidades. Mas quantas possibilidades existem? Infinitas possibilidades. Tá certo? Então, eu posso encontrar um que tenha 11,000001. Certo? Então, eu preciso, mesmo que eu precisaria primeiro ser capaz de medir infinitas possibilidades, tá? E colocar infinitas possibilidades dentro da caixa. Tá certo? Esse meu infinito de possibilidades que eu tenho que botar na caixa tem que ser maior do que o infinito de possibilidades que eu tenho aqui dentro. Certo? Mas a gente sabe que a gente tem, né, no número de fios, é um número contável. E o número de reais entre 10 e 12 é incontável. Então eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Então a probabilidade de eu encontrar um fio com um específico tamanho, onde o específico tamanho tem infinitos números definidos, né, infinitos dígitos definindo ele, tem que ser 0. Porque, né, se eu usar aquela mesma brincadeira em que eu tenho n 11 centímetros, n vezes eu encontrei com 11 centímetros, dividido por n, isso aqui tem que ser 0. Tá certo? Mas aí você fala, poxa, então como é que eu vou definir uma distribuição de probabilidade onde o que eu estou medindo são números reais? Tá certo? Então... Agora a gente pode fazer um truque, que é um truque que de certa forma eu já falei um pouco sobre ele lá no começo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai agrupar, tá, esses números reais em intervalos que sejam discretos. Né? Então eu tenho aqui 10 centímetros até 10 centímetros mais epsilon, aí eu vou ter um outro que vai ser 10 centímetros mais epsilon, a 10 centímetros mais 2 epsilon, certo? E eu vou agrupando aqui até encontrar 12 centímetros menos epsilon e 12 centímetros. Tá certo? E agora eu posso fazer o seguinte, eu vou começar a contar os meus fios e vejo quantos caem dentro de cada um desses grupos aqui. Certo? Eu vou ter aqui, deixa eu ver como eu botei. Primeiro, eu tenho um número finito de intervalos. Finito de intervalos. E eu tenho aqui, então, que a probabilidade de eu medir, o número de caras medidos em 11 centímetros mais, sei lá, menos epsilon até 11 centímetros. Vamos esse aqui, tá? Vou botar mais epsilon, tá? Mas isso depende de quem é epsilon, tá? Mas vamos dizer que isso aqui faz sentido. Esse cara aqui, dividido pelo número total de fios,
esse cara aqui vai me dar, no limite, a probabilidade deste intervalo aqui. Deste intervalinho aqui, tá? Então, eu consegui definir a probabilidade. Tá certo? E outra coisa, eu não tenho nenhuma razão para definir esses intervalos aqui. Eu posso pegar qualquer outro conjunto de intervalos que fatiem de forma disjunta o meu intervalo total e definir probabilidade neles. Em princípio, qualquer escolha deveria ser razoável. Certo? Então, do ponto de vista de análise funcional, isso começa quando eu faço essas hipóteses que eu estou fazendo para vocês, ou seja, não só esse conjunto, mas qualquer outro subconjunto que possa particionar o meu intervalo também serve. Né? Você começa a fazer imposições sobre essa função aqui. Tá? No fim, isso que eu estou falando significa que eu preciso definir uma probabilidade, que é uma função que leva a um intervalo AB, que tem que ser um subintervalo do meu intervalo total, num número. Na minha probabilidade. Naquele sentido frequentista ali. Tá certo? E esse intervalo pode ser qualquer um. Tá? Na verdade, podia ser até união de vários intervalos disjuntos, por exemplo. Ok? Isso aqui tem que dar o nosso resultado. Quando você pega a topologia dos reais e você estuda essas restrições sobre os conjuntos, isso aqui vai ser um espaço topológico, blá, 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 você faz essa brincadeira toda, você descobre que você pode definir esse cara aqui como uma certa integral, com uma certa medida. Tá certo? Então você define que a probabilidade de A a B pode ser escrita como uma integral de A a B, um caso mais simples, tá? De uma certa P de x dx. Tá? Na verdade, eu errei aqui, pera um pouquinho. Isso. Não, tá, você pode pensar nisso aqui dessa forma, tá? Mas a melhor maneira é você pensar o seguinte. Se isso que eu falei vale para todos esses conjuntos, então eu posso definir uma certa probabilidade de A a x, e usar isso aqui para definir uma função p de x. Tá certo? Aquelas restrições que eu estava falando antes para vocês falam sobre a suavidade dessa função aqui. Aquelas restrições sobre os conjuntos que eu estou falando, que eu posso servir para qualquer conjunto e tal. Aquilo ali fala sobre a suavidade que essa função tem que ter. Tá certo? Se fosse definida só para um certo conjunto, ela não precisaria ser suave. Mas se eu estou definindo que ela vale para qualquer tipo de partição daquele meu subconjunto, essa função aqui ela tem que ser suave. Se ela é suave, eu posso definir a derivada dela. Tá certo? E essa derivada dela, que a gente chama de densidade de probabilidade. Tá? Por isso que a gente fala, a probabilidade num ponto é zero. Porque a probabilidade do ponto é zero. Porque se você botar A aqui, é um intervalo vazio, você vê que o intervalo vazio ele tem que ter probabilidade zero. Porque senão você, né, se o intervalo vazio não tivesse probabilidade zero, então você não teria probabilidade bem definida. Porque você poderia pegar um conjunto qualquer. Um conjunto qualquer é a união dele com um conjunto vazio. E se a probabilidade fosse diferente, então seria a probabilidade do conjunto que você tinha mais a probabilidade do vazio. Então a probabilidade de uma mesma coisa é ter dois valores diferentes. Certo? Então você não pode fazer isso. Mas você pode, a partir da probabilidade, então, dadas essas restrições todas, definir essa função aqui. Tá certo? E é a densidade de probabilidade. A gente meio que esquece disso tudo que eu estou falando e pensa direto que a densidade de probabilidade é a probabilidade de encontrar x. Mas não é bem assim. Né? É sempre P de x dx. Isso aqui é probabilidade. Se você não quiser integrar, você bota só o dx aqui para te lembrar que isso é a sua probabilidade infinitesimal num ponto. Tá certo? Aí você pode trocar para um Δx, pensar que esse Δx é pequeno o suficiente para essa função ser constante, e aí você pensa que aquilo ali em si te dá uma probabilidade. Ok? Mas isso sim faz sentido, tá? Enquanto esse cara sozinho, ele é simplesmente a derivada dessa probabilidade aqui. Tá bom? Ok.
Alguma coisa sobre isso, pessoal? Bom, então a gente, análogo ao que a gente fez antes, você pode definir o valor esperado de x. Agora, vamos dizer que o suporte seja de menos infinito a mais infinito, então isso aqui é p de x dx, tá? E o valor esperado de uma função f vai ser a mesma coisa, f de x, p de x dx. Aqui, pessoal, a gente tem que lembrar que a gente pode encontrar funções que são integráveis, de menos infinito a mais infinito, para definir suas probabilidades, mas aqui não tem nada me obrigando, não tem nada que me obrigue a essa integral ser finita. Essa integral pode ser infinita. Certo? Porque para eu fazer tudo aquilo que eu estava falando ali, eu estou atribuindo probabilidade nos intervalos. Isso só significa que essa função tem que ser integrável de menos infinito a mais infinito, se esse for o meu domínio. Certo? Mas eu posso pegar várias funções que são integráveis de menos infinito a mais infinito que não são integráveis quando multiplicadas por x. Tá certo? E essas distribuições que não têm valor esperado, elas são interessantes porque elas têm outras características, né, que podem ser úteis para você. Tá certo? Por exemplo, a distribuição de Cauchy é uma distribuição que, dependendo do valor que você escolhe... Não, Cauchy é o que você escolhe. Estudante T, dependendo do valor que você escolhe, se reduz a distribuição de Cauchy, ela pode nem ter média, nem variância, nem nada. Tá certo? Ok. Tá bom aqui, pessoal? Seguir em frente, tá? Então vamos começar agora a ver a distribuição binomial. Tá? Agora a gente vai começar a ver uma série de distribuições mais clássicas, tá? Porque basicamente a gente usa tudo que a gente faz, em geral, se constrói a partir dessas distribuições mais básicas. Então a gente entender exatamente o significado delas e a construção delas é importante, tá? Então vamos lá. A distribuição binomial, ela é construída numa situação onde você tem dois possíveis resultados, tá? E aqui eu vou chamar do meu conjunto que tem A e B. Certo? Então, eu tenho dois resultados possíveis, eu posso analisar o que aconteceu e vou ver, né, digamos que eu repito esse evento e vejo quantas vezes eu obtive A e quantas vezes eu obtive B, certo? Então, eu vou ter aqui, probabilidade de A vai ser igual a limite de n indo para infinito, de número de vezes que eu obtive A dividido por n, e a probabilidade de B vai ser igual ao limite de n indo para infinito, de n B sobre n. Tá? Vocês provavelmente poderiam encontrar num livro de matemática mais avançado uma maneira de você ter uma sequência dessa que não converte para número nenhum. Né? E aí você poderia dizer que não existe essa probabilidade. Então, quando a gente está dizendo isso aqui, a gente está dizendo que o que é que seja que esteja acontecendo, de certa forma, produz essas sequências que convergem para um número finito. Tá bom? Quando isso acontece, a gente chama esse cara aqui de probabilidade de A e probabilidade de B. Certo? Bom, e a gente tem que, se só existem dois possíveis, então NA mais NB tem que ser igual a N. Se NA mais NB tem que ser igual a N, então PA mais PB tem que ser igual a 1. Tá certo? Nada demais aqui. Ok. Tá. Então, se a gente tem N eventos, a probabilidade
de somente cadê? NA serem A é PA, NA, PB, N menos NA, tá certo? Porque para que eu tenha NA, somente NA, eu preciso necessariamente que todos os N menos NA tenham que ter sido NB. E a probabilidade de eu ter todos esses NBs é o meu PB elevado a N menos NA. Tá certo? E aqui a gente tem esse fator que eu vou explicar em seguida. Né? Esse aqui é o fator do binômio de Newton. Tá certo? Isso aqui é N dividido por NA fatorial, N menos NA fatorial. Tá? Vamos entender por que aparece esse fator aqui. Tá certo? A gente está contando eventos. Então vamos contá-los. Obrigado. Então, eu tenho aqui N eventos, e aqui eu tenho os resultados dos eventos. R1, R2, R3, R4, R5, Rn. Tá certo? Na minha pergunta, que é aquilo que eu estava falando para vocês lá do começo, onde viu as moedas, está implícito o que eu estou contando. Quando eu estou falando que número de eventos em que a probabilidade de... eu estou perguntando os eventos em que somente NA é igual a A. Eu não falei em momento nenhum que são eventos onde os primeiros 5 resultados foram A, depois 2 foram B, depois 3 foram A de novo, depois 1 B. Eu não falei nada de ordem. Tá? Então, se eu tenho N resultados, de quantas formas eu posso rearranjar esses resultados aqui? Isso. Isso. Isso é um número, eu podia chamar de W, se eu quisesse. Qual a probabilidade de um certo número NA, tá, de eventos terem sido A? Eu tive N eventos, tá? N eventos. A minha pergunta é, qual a probabilidade de alfa desses N eventos terem sido do tipo A? Seria isso aqui. Mas eu estava querendo botar uma letra a mais, mas tudo bem, você tem razão. Ficaria mais claro se eu fizesse isso aqui. Tá? Porque já fica... Tudo bem. Tá? Mas é um número qualquer. Qual a probabilidade desses N, somente alfa terem sido do tipo A? Tá certo? Mas na minha pergunta, não está, em nenhum momento, não está importando a ordem dos eventos. Tá certo? Aí você pode pensar, bom, mas se eu pegar esses N eventos aqui, eu posso rearranjá-los, eles com N fatorial vezes. Certo? Mas isso não é verdade, porque esses eventos eles só podem assumir dois valores. Né? Então eles podem ser aqui A, B, A, B e assim por diante. Certo? E esse cara aqui, ele é idêntico se eu trocar esse A com esse A daqui. Tá? Então, o número de eventos que eu tenho, independente da ordenação geral, são N fatorial dividido por essas reordenações só dos A e só dos B. Certo? Eu pego quantas vezes eu tive A, NA, ou alfa, se você preferir, tá certo? Então, eu divido aqui por alfa fatorial. E aqui o número de B's tem que ser N menos alfa. Né? Então, N menos alfa fatorial. Tá certo?
E é por isso que eu tenho esse termo aqui. Isso aqui vai me dar a minha probabilidade de alfa. Eu estou repetindo N vezes esse evento que pode resultar em A ou B. Em cada evento, eu tenho um número. Não, é que eu estou lembrando do contexto da moeda, por isso foi uma coisa que me causou um pouco de confusão. Mas no meu evento das moedas, eu não tenho só duas coisas que podem acontecer. Está falando das 4 moedas ou de uma moeda só? No caso, quando você falou dessa distribuição no contexto de uma moeda. De uma moeda só. Então, quando joga uma moeda, ou ela cai cara ou ela cai coroa. Certo. Só que eu fiquei em dúvida desse N, no caso, se ele é o número de vezes que eu faço o experimento de jogar a moeda. Por exemplo, cada experimento eu jogo 10 vezes a moeda. Então, mas aí, um experimento onde você joga 10 vezes a moeda, ela não tem só 2 possíveis resultados. A não ser que você fale o seguinte: eu jogo 10 vezes a moeda e eu vou dividir as minhas 2 possibilidades em que uma é em que eu tenho todas cara e a outra possibilidade são todas as outras possibilidades. Você acabou de dividir numa coisa binária. Você tem que dividir os resultados do seu experimento em uma coisa binária. Aconteceu isso ou não aconteceu isso. Quando você faz isso, por exemplo, digamos que você está jogando 10 moedas, você pode falar: eu quero medir, eu quero separar esses eventos binariamente em que, numa situação onde todas as moedas foram caras e todas as outras combinações possíveis de quando as moedas não são todas caras. Aí o seu evento A seria todas caras e o evento B seriam todos os outros conjuntos possíveis. Isso dá para usar para uma análise qualitativa? Em que sentido? No sentido de como a gente está considerando só 2 casos possíveis, a gente tem uma situação que a gente classifica como sucesso, como fracasso. Sim. Na verdade, total razão. Você pode usar essa distribuição binomial para você modelar, por exemplo, uma situação em que um remédio, digamos que você consiga, depois da aplicação do remédio, saber se ele funcionou ou não. Seja uma coisa bem óbvia, né? E aí você pode medir quantas vezes deu sucesso ou não. Tá certo, pessoal? Porque, veja, esse número aqui, sem esse fator, ele é a probabilidade de uma dessas ordenações aqui só. Tá? Quando você multiplica por isso aqui, você está levando em consideração todas as possíveis reorganizações dos resultados que preservam aquilo que você está querendo, que é alfa resultados do tipo A. Tá certo? Vou apagar aqui. Então, a gente tem a nossa primeira distribuição de probabilidade, basicamente é o começo de todas as coisas. Então, a gente pode ver aqui os vários resultados naturais que a gente tem dessa coisa, né? Primeiro, soma sobre alfa, de 0 a n, tá? De P de alfa, vai ser igual a quê? Soma sobre alfa, de PA elevado a alfa, PB elevado a n menos alfa, binômio de n alfa. Quem que é isso aqui? De 0 a n. Esse é o binômio de Newton, né? Então isso aqui vai ser PA mais PB elevado a n. Certo? Isso aqui é 1. Então, esse cara aqui é 1. Então, essa distribuição está corretíssima. Você vê que ela está normalizada. Todas as possibilidades somadas dá 1. Né? A próxima coisa que a gente pode fazer é calcular aqui um valor esperado de alfa. Alfa, P, alfa, de 0 a n. Tá? Isso aqui vai ser como? Somatório de alfa de 0 a n, de alfa, P
a alfa, b n menos alfa, n alfa. Aí o truquezinho aqui, pessoal, é sempre o mesmo, tá? Eu tenho alfa aqui e eu tenho alfa aqui. Eu sei fazer essa soma, porque ela é super simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa igualdade e vou reescrevê-la assim. Cadê? Aqui. PA de dx de somatório de x elevado a alfa, bb elevado a n menos alfa, n alfa, tomado depois em x igual a PA. Todo mundo concorda? Se eu fizer isso aqui, né? Se eu calcular a derivada desse cara aqui, tomar o resultado depois no ponto x igual a PA e multiplicar o resultado por PA, eu obtenho essa expressão aqui. Alfa mais 1... Não. Tem esse PA aqui que vai compensar o menos 1. Tá? Só que, novamente, a gente cai na questão do binômio de Newton aqui. Então, isso aqui vai ser assim, ó. PA dx de x mais PB elevado a n. Né? Onde depois que eu calcular a derivada, eu tenho que tomar meu x igual a PA. Se eu botasse antes, isso aqui seria 1, não funcionaria. Então, tem que tomar cuidado só com a ordem que você está fazendo. Se calcular essa derivada aqui, vai cair o n, né? Vai ficar n menos 1 ali. Se o n menos 1 já for 0, isso aqui é 1. Mas se não for 0, de qualquer forma, eu tomo x igual a PA. Esse cara vai ser 1 elevado a qualquer coisa, que é 1. Certo? Então, esse cara vai ser NPA. É que eu... que quando você fizer a derivada aqui, vai ficar n menos 1 aqui. N vezes n menos 1. Só isso. Tá? E que se esse n menos 1 for igual a 0, esse cara já é igual a 1, entendeu? Mesmo antes de você tomar isso aqui. Só falei isso por completeza, tá bom? Mas, em geral, o resultado é esse aqui. Mas é super natural, né? Você vê que o valor esperado, então, nessa situação, é o número total de eventos vezes a probabilidade de evento. É um valor, digamos, esperado razoável, né? Vamos lá? Cadê? Vamos agora ver o caso, vamos pegar a variância, tá? Então, para pegar a variância, a gente vai querer o caso, primeiro a gente faz o seguinte, alfa menos 1. Por que a gente faz isso? Porque esse cara aqui, usando a mesma lógica, vai ser igual a PA ao quadrado, que é o cara que vai compensar os dois fatores que eu vou fazer da derivada, D2 dx2 de x elevado a alfa. Desculpa, eu esqueci do somatório, né? O somatório de alfa de 0 até n, de x elevado a alfa, b elevado a n menos alfa, tá certo? X igual a PA. Alguma dúvida em relação a isso aqui? É o mesmo truque, tá? Quando eu calcular a derivada segunda, vai dar justamente o termo ali do alfa vezes alfa menos 1, tá bom? Mas, novamente, esse cara aqui vai ser alfa menos 1, vai ser igual a PA ao quadrado, derivada segunda em relação a x, de
x mais pb elevado a n. Tá bom? Se eu derivar duas vezes esse cara aqui, vai ficar n menos 1, e esse cara aqui vai ser 1, né? X igual a PA. E esse cara aqui vai ser PA ao quadrado, n menos 1. Tá? Bom, significa que esse é o valor esperado de alfa ao quadrado menos alfa. Tá certo? É igual a PA ao quadrado n menos 1, tá certo? Eu posso tirar esse alfa daqui porque eu sei o valor esperado de alfa. Então vai ficar assim, alfa ao quadrado vai ser igual a PA ao quadrado, n menos 1, mais nPA, que é o valor esperado de alfa que eu joguei para a direita. Tá certo? A gente vai definir mais formalmente mais para frente, mas de qualquer forma, a gente sabe que a variância nossa vai ser dada, né? A variância da distribuição, não o estimador da variância, tá? Vai ser dado pelo valor esperado de alfa ao quadrado menos o valor esperado de alfa ao quadrado. A gente já sabe que é o valor de alfa ao quadrado, a gente sabe que esse cara aqui é nPA, certo? Então é só a gente pegar aquilo ali e subtrair. Então vai ficar PA ao quadrado, n menos 1, mais nPA menos n2 PA2. Tá certo? Esse cara aqui vai embora com esse aqui. Então vai sobrar para mim assim, ó. N PA. E aqui eu vou ter o quê? Menos nPA ao quadrado. Então vai ficar 1 menos PA. Certo? Isso aqui é N PA PB. Tá bom? E esse cara aqui me dá a variância da distribuição binomial. Então, agora vamos fazer o seguinte. Bom, alguma dúvida em relação à distribuição binomial? Parece um pouco estranho para mim que a probabilidade binomial tem a mesma cara da likelihood, quando a gente não sabe a probabilidade. Ou é simples. Na verdade, é porque frequentemente a gente constrói a likelihood usando a distribuição binomial. Não necessariamente binomial, mas multinomial. Tá? E vai ficar mais claro, acho que na hora que... Bom, a gente vai chegar de Poisson e depois eu vou fazer justamente mostrar como que Poisson e binomial se transformam em Poisson de novo, tá? Mas a gente vai chegar lá. Tá? Mas, de certa forma, eu acho que talvez outra coisa para você pensar sobre isso seja o seguinte. A verossimilhança ela é construída de eventos físicos, né? E raramente você tem eventos físicos que não sejam contagens de eventos contínuos, né? Pode ser que você esteja contando eventos discretos, mas normalmente você está contando eventos contínuos. A magnitude de uma estrela são eventos contínuos, né? Pode ser qualquer número ali a magnitude, você agrupa aquelas. Então, frequentemente você vai fazer esses agrupamentos das distribuições e vai montar a verossimilhança daqueles eventos. Mesma coisa o fóton, né? Quantas vezes o fóton bateu no medidor, né? É um número discreto de vezes, mas ele pode ter uma frequência e eu vou ter janelas de frequências possíveis, entendeu? E assim por diante. Tá? Agora vamos pensar no seguinte. Vamos pensar na distribuição de Poisson. Tá? A distribuição de Poisson, você tem que imaginar o que está acontecendo o seguinte. Eu tenho um evento contínuo, tá certo? E o meu evento contínuo ele pode acontecer aqui, dentro, tá certo? Ou fora. Tá certo? Então, eu estou pegando uma situação em que eu tenho possibilidades contínuas e estou separando em duas, dentro do intervalo e fora do intervalo.
Tá certo? Então, a probabilidade aqui seria de você ter alfa eventos aqui dentro, seria o quê? Digamos, vou chamar isso aqui de probabilidade dentro, elevado a alfa, e probabilidade fora, elevado a n menos alfa. E aqui eu tenho n e alfa. Tá certo? Agora é o seguinte. Deixa eu ver. Não, pera um pouquinho. Só um instante. Aqui. Nossa. Preparei isso antes de sair da sala e esqueci agora. Espera só um instantinho. Isso. Então, a melhor maneira de pensar na distribuição de Poisson é você pensar que você tem esses eventos aqui, mas você começa com uma frequência média aqui. Tá certo? Digamos que você está vendo quantas vezes... o exemplo que ele dá no livro tem o exemplo como é que se diz, do coice dos cavalos matando os soldados, mas eu acho que o exemplo do raio no céu é mais razoável. Então você vê a probabilidade de um raio cair. Você não se importa onde que o raio está caindo, você simplesmente tem uma frequência. Então você fala que, digamos, caem 5 raios por segundo, tá certo? Então, se você tem 5 raios por segundo caindo dentro desse intervalo aqui, digamos que seja numa região da Terra ou alguma coisa do tipo, você pode se perguntar qual é a probabilidade desse raio cair em um dos vários cortes que eu vou fazer aqui dentro. Certo? Esse cara aqui vai ser alfa, vai ser lambda sobre n, onde n é o número de subconjuntos aqui dessa região que eu estou estabelecendo. Tá certo? Lambda, então, é uma região mesmo. Não, a lambda é a frequência. Por exemplo, eu estou falando que os raios estão caindo com uma certa frequência. Isso, a taxa que ele ocorre, exatamente. Mas eu não estou dizendo exatamente quando que ele ocorre aqui, aqui e aqui. É simplesmente a frequência dentro dessa janela. Tá certo? Você pode pensar na frequência no tempo, por exemplo, se eles caem 5 raios por minuto, ou você pode falar que os 5 raios que caem numa certa região, por metro quadrado, por exemplo. Certo? Durante uma chuva inteira, sei lá, uma tempestade de tanto tempo, em média, caem X raios por metro quadrado. Tanto faz. Você pode falar que durante uma tempestade, quando se passa 1 minuto, em média, caem tantos raios. Tá certo? Então a probabilidade dele cair em um desses binzinhos aqui, digamos que é uma região, ou um dos segundos dentro dessa janela de 5 segundos, tá? É alfa sobre n. Tá certo? E a probabilidade de eu ter alfa raios aqui é isso aqui. Tá certo? De cair em um desses caras aqui. Pode falar. A probabilidade de cair naquela região ou a probabilidade de cair com uma certa frequência naquela região? Não, dada a frequência da região como um todo, qual a probabilidade dele cair em um desses caras aqui? Tá. Então é tipo a frequência de cair em um desses caras. A frequência é lambda para esse intervalo aqui. Esse intervalo todo. Tá. Isso. E aí você está selecionando a probabilidade de cair dada aquela frequência Num ponto específico aqui. Tá? Só que, novamente, isso aqui tem que ter a probabilidade dele cair fora. 1 menos
lambda sobre n elevado a n menos alfa. Né? Desculpa. Tá certo? Ou seja, a probabilidade de cair em um desses é a probabilidade de cair nesse e não ter caído nenhum dos outros. Desses R, né? Desses alfa, desculpa. Falei que alfa caíram aqui, então eu tenho que garantir que eles não caíram aqui. Tá certo? E aqui é n sobre alfa. Certo? Mas eu não quero que essa probabilidade dependa desse particionamento que eu estou fazendo aqui. Eu quero que essa probabilidade seja para qualquer ponto aqui dentro. Simplesmente a probabilidade que ele caia num ponto aqui dentro. Você não está usando o Nzinho como número de intervalos e como número dos raios? Então, eu estou falando que a frequência que cai aqui dentro é lambda. Uma vez que ele cai em lambda aqui dentro, eu quero saber qual a probabilidade dele cair em um dos pontos. Ou seja, eu quero a probabilidade dessa coisa ter se realizado num ponto específico. A probabilidade dele ser realizado alfa vezes num ponto específico é a probabilidade dele cair num dos pontos, vezes a probabilidade dele não ter caído. Deixa eu ver. Espera um pouquinho. Só um pouquinho. Será que eu estou esquecendo alguma coisa aqui? É isso aí. Tá certo, é isso mesmo, pessoal. Tem alguma coisa que não tenha ficado claro aqui? Tá. Então agora, se eu pego essa probabilidade aqui, ó, né, e faço essa partição tender a infinito, o que acontece? Eu vou ter lambda sobre n elevado a alfa. Vai ser isso mesmo. É isso. Tá? E aqui eu vou ter assim, 1 menos lambda sobre n elevado a n menos alfa. Tá? Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Aqui eu tenho n fatorial dividido por alfa fatorial e n menos alfa fatorial. Tá? Vamos olhar primeiro o que acontece com esse termo aqui. Tá? Então eu tenho n fatorial, n menos 1, n menos 2, assim por diante. E aqui vai ficar n menos alfa mais 1. Porque eu estou dividindo com esse fatorial aqui. Tá certo? Quantas vezes o n aparece aqui? Se eu for pegar só o valor do n. Se eu pegar a maior potência, qual vai ser a maior potência que eu vou ter de n aqui? Digamos que o meu alfa seja igual a 1. O n aparece uma vez. Se meu alfa for igual a 2, é esse cara aqui, né? Então aparece duas vezes. Então a maior potência desse cara aqui vai ser n elevado a alfa. Todo mundo consegue ver isso? Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho esse pedaço aqui, ó, n elevado a alfa aqui. Quando eu fizer um limite de n indo para infinito, todos os outros termos mais complicados aqui, eles vão ter multiplicado pelo menos um número desses aqui. E vai ter uma potência maior do que alfa. Menor do que alfa. Tá certo? Então, no limite,
Desses caras aqui, só sobrevive isso aqui. Disso aqui, sobrevive somente esse cara aqui. Certo? Beleza. Então, eu já cuidei desse cara aqui e já cuidei desses caras aqui. Então, sobra assim para mim. Lambda elevado a alfa e 1 menos lambda n menos alfa. E aqui eu tenho o alfa fatorial. Tá certo? Beleza. Esse cara aqui eu posso separar em dois expoentes. Um que é elevado a menos alfa, tá? E um que é elevado a n. O que é elevado a menos alfa, o que acontece quando o meu n vai para infinito? Alfa é constante. Então, se meu n vai para infinito, esse cara vai para zero. Fica 1 elevado a qualquer coisa, que é 1. Então, eu posso jogar fora esse cara aqui. Tá certo? E o limite desse cara aqui, quando o n vai para infinito, é exponencial. Então, esse cara aqui, finalmente, vai para lambda elevado a alfa sobre alfa fatorial exponencial de menos lambda. Tá certo? Então, para dado um evento com frequência lambda, a probabilidade dele acontecer dentro da minha janela do que quer que seja, é igual a lambda elevado a alfa sobre alfa fatorial vezes exponencial de menos lambda. Isso não é nem um pouco essa expressão aí. Não é nem um pouco o quê? Olhando o problema, essa expressão não é muito direto, porque eu vi que isso aí é a probabilidade de encontrar naquele ponto a probabilidade. Em qualquer um dos pontos aqui, né? Isso. Essa expressão não é nem um pouco direta. Não é nem um pouco. E, na verdade, eu tinha pensado, eu achei que eu tinha pensado da maneira clara de explicar isso aqui, mas para mim, essa maneira que eu expliquei não está satisfatória ainda, pelo menos para mim. Não sei se ficou claro para vocês, mas para mim não ficou 100% claro ainda não. E toda vez que eu penso sobre esse problema, eu ainda me confundo um pouco. Aí eu entendo, depois aí eu passo um tempo e eu esqueço. Mas quer ver? Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão tranquilos com isso aqui ou vocês querem que eu pense mais um pouco? Oi? O alfa está o quê? O N. Isso, porque eu estou particionando isso aqui em infinitas possibilidades. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero a probabilidade que o raio que pode acontecer com a frequência, sei lá, de 5 por segundo, dentro de uma faixa de 10 segundos, aconteça em caixinhas de epsilon. Eu quero que em qualquer um dos segundos dentro da janela de 10 segundos, qualquer um do instante t possível dentro da janela de tempo, eu quero que aconteça o raio. Tá? Essa primeira probabilidade que você está olhando é a probabilidade de que um evento aconteça ali em cada instante do tempo. É isso. Beleza, tá. É isso aí que eu não estava conseguindo. E lambda. Deixa eu ver se eu consigo uma explicação melhor. Só um instantinho, pessoal. Tá.
Tem uma explicação melhor, pessoal. Essa aqui eu não estou gostando. Deixa eu ver. É porque, de certa forma, o que eu gostaria de ter uma explicação melhor para vocês é que o fato de que você tem lambda eventos acontecendo dentro de uma janela não é, eu acho que é suficiente na explicação, porque a gente está dizendo, de certa forma, que todos os subconjuntinhos aqui têm a probabilidade igual. Certo? Então, tem uma coisa a mais na suposição aqui que eu acho que o livro não está explicando bem. Porque quando ele fala que a probabilidade de um desses, digamos, lambda seja igual a 5, digamos que em geral você tem 5 eventos para ser encontrados numa janela de 1 minuto. Então, lambda é igual a 5, né? Numa janela de 10 minutos, sei lá, de qualquer coisa. Certo? Nada me garante que a probabilidade em qualquer um desses pontos seja igual. Talvez seja mais provável que os 5 caiam nos últimos milésimos de segundo e que quase não tem a probabilidade deles caírem antes, entendeu? Então tem a minha impressão é que tem uma hipótese a mais que não está sendo discutida aqui. Outro livro que eu estudei isso aqui, ele fala do... Parece que eu também penso do jeito que você está falando. Por exemplo, no caso dos raios, se eu pensar que é homogêneo a região onde os raios está caindo, tudo bem, mas pode ser que não seja, né? Pois é. Que aumenta a probabilidade do evento ser lá, né? Por isso que eu queria uma explicação melhor para esse negócio. Mas tem uma coisa que eu não estou gostando muito ali, professor, é o nome da sub-N, porque aquilo ali interpreta como se fosse uma probabilidade, só que eu sempre penso na probabilidade como se fosse um número. E aquilo ali não está ficando dimensional na minha cabeça. Entende? Era para estar dimensional ou não? Eu estou fazendo... Não, lambda é o número de eventos. Por unidade de tempo? Não, é o número de eventos numa janela de 10 minutos. Uma janela de 5 segundos. Então ele não é nenhuma frequência, então. Não. Tá pensando nele como uma frequência. Você pode pensar nele como sendo uma frequência vezes o delta T. Não, aí tudo bem. Se for o número de eventos, tudo bem. É o número de eventos. Tá. Esperados numa janela delta T. Não, ok. Tá? Tá. Tanto que se você dividir ele por delta T, você tem, digamos, a frequência que ele vai acontecer. Isso, eu estava pensando nele como frequência, não estava gostando muito. Mas beleza. Não. Professor, mas a gente não estava já voltando ao anterior, a gente não estava já assumindo que a probabilidade é igual em todas as caixinhas quando o senhor falou que não importa onde que vai entrar no início da discussão. Não, tudo bem, mas a questão é que quando eu digo que caem 5 raios dentro desse intervalo de tempo, e eu digo que esses 5 pode cair em qualquer ponto, eu estou usando isso para montar essa probabilidade aqui. Isso. Certo? Mas isso já não assume que a probabilidade de cair em qualquer lugar é igual? Isso. Mas aqui o livro, ele não está dizendo que existe essa hipótese. Eu disse que ela está lá, né? Mas o livro não diz. Por isso que eu estou pensando se tem alguma coisa errada na minha explicação ou se o livro está incompleto nisso, entendeu? Não, tudo bem. Desculpa, como é que é? A gente não teria que colocar um fator a mais
se a gente levasse em conta que, por exemplo, uma região iria cair mais raios do que em outra? Na verdade, isso aqui ia ser diferente, né? Para cada uma das regiõezinhas aqui. Só que eu sempre não poderia É porque- definir a minha região total de forma que, num certo pequeno espaço, a probabilidade seria igual, mais ou menos. Desculpa, como é que é? Falando, tipo assim, você está pegando todo aquele lambda grandão. Tá, vamos dizer que aqui no canto direito tem uma probabilidade maior. Eu estou assumindo que elas não são iguais. Então vou olhar só para essa parte aqui. Mesmo assim, aqui tem uma probabilidade maior. Então eu vou sempre diminuindo de forma que eu encontre. Você está pensando... Quando eu pego esse lambda bem pequeno... Você está falando que eu posso pegar uma janela que seja pequena o suficiente, de forma a poder considerar que a distribuição é constante naquela janela. Pode ser. O lambda é essa quantidade de raios, né? Eu estou falando de visão para a caseta lambda, tá? Falando que eu quero diminuir toda aquela janela que eu tão grande e vou falar, talvez aqui é mais provável aplicar a área do que aqui, então eu vou olhar só essa parte aqui. Talvez eu não seja mas não é tão claro assim também. É porque a gente não está pensando aqui na probabilidade dele não cair, né? Porque a probabilidade de não cair é o que a gente está meio que se livrando dele aqui. Porque, por exemplo, você tem a distribuição de Poisson aqui, né? E aqui é menos, digamos que o lambda seja igual a 5. Né? 5 eventos. Você tem a probabilidade do lambda ser igual a 0. Não é 0. Ou seja, uma coisa que cai com frequência de 5, com frequência não, com um número de 5, pode ser que não caia nenhuma, numa janela de 10 minutos. Certo? Então, de certa forma, você está contando a probabilidade dele não acontecer também. É isso que eu estou tentando... É porque eu acho que isso não está de uma forma clara na explicação. E eu queria passar para vocês de forma mais clara. Então, eu vou meditar um pouco sobre isso aqui, pessoal. E aí, a hora que eu tiver uma explicação boa, eu repito isso aqui, tá? Só para a gente não ficar perdendo muito tempo. Tá? Não, e é porque é essencial, porque no fim, quando a gente faz construção das verossimilhanças, a gente geralmente está falando de Poisson e erro de Poisson, e esses caras, né, estão exatamente associados a essa interpretação que eu quero dar de forma mais clara para vocês. Tá? Bom, é fácil a gente ver o que está acontecendo em relação à normalização, né? Então você tem a distribuição de Poisson agora, de alfa, vai ser igual a lambda elevado a alfa sobre alfa fatorial exponencial de menos lambda. Se eu somar de alfa de 0 a infinito, ou seja, a probabilidade de qualquer número possível de eventos acontecer, vai ser P de alfa. A soma desse cara em alfa vai dar exponencial de lambda, exponencial de menos lambda, igual a 1. Tá certo? A gente pode pegar agora o valor esperado de alfa, vai ser soma de alfa igual a 0 a infinito, alfa lambda alfa sobre alfa fatorial exponencial de menos lambda. E aqui o truque é o mesmo, tá, pessoal? O que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse cara de x, a gente tira o alfa daqui, chama de d dx, bota o lambda aqui, deixa eu ver, e ddx esse cara aqui, e aqui a gente bota x igual a lambda. Todo mundo concorda? Tá? Deriva, cai, o lambda depois toma, multiplica, né? A gente não precisa se preocupar com alfa igual a 0, porque a gente talvez tivesse que tirar ele da soma, mas como o alfa multiplicando esses caras aqui já dá 0 também, dá no mesmo, tá? Então, esse cara aqui vai ficar lambda, esse somatório comuta com esse cara aqui, porque essa série converge, então vai ficar exponencial
Tá certo isso aqui? Isso. Né? Então, esse cara que vai dar exponencial de x, derivada da exponencial de x é exponencial de x, quando tomar igual a lambda vai embora, fica só lambda. Tá? Tudo bem aqui, pessoal? Então, aqui a gente faz a mesma coisa. Alfa menos 1. Tá? E aqui vai ficar o quê? Vai ficar o lambda ao quadrado. Tá certo? Aqui vai ficar a soma de alfa de 0 a infinito. dx2, atuando em x elevado a alfa sobre alfa fatorial. Isso aqui tudo tem que ser tomado, exponencial de menos lambda, isso aqui tudo tem que ser tomado em x igual a lambda depois. Tá certo? Novamente, esse cara aqui pode trocar com a soma, essa soma vem para cá da minha exponencial, derivada da segunda não muda nada. E esse cara aqui fica lambda quadrado. Professor, só para entender, por exemplo, dos raios, então o número médio de raios seria a frequência de raios que cai? Exatamente? Não. O valor esperado para um evento de Poisson com um número de eventos lambda é lambda. O que eu quero dizer é o seguinte: se numa janela de 5 minutos cai em média 5 raios, uma janela de 1 minuto, só para não falar uma janela diferente a cada vez que eu falo, uma janela de 1 minuto cai em 5 raios. Tá? Então, digamos que você está no meio da tempestade, você esperou 1 minuto, vai cair 3 raios. No outro minuto caem 8 raios, mas em média vão cair 5 raios. Por isso que o seu valor esperado aqui vai ser lambda. Claro que vão passar certos intervalos de 1 minuto que vão cair 0 raios e vão passar intervalos, né, que vão cair 300 raios. 300 vai ser menos provável, mas pode acontecer, certo? Mas, em média, vão cair 5 minutos em cada janela de 1 minuto. É o número de eventos que cai na janela. E a janela está pressuposta na distribuição de Poisson. Veja que a distribuição de Poisson depende da janela. Ok, mas esse número de eventos em cada janela muda. Como assim muda? Não, uma coisa é a distribuição... Da mesma forma que a distribuição binomial, ora vão cair 5 caras, ora vão cair só 3, ora vão cair 200 caras. É porque uma coisa é a realização da distribuição e outra coisa é a média da distribuição. Né? A distribuição de Poisson, você está falando assim, que em média caem 5 raios por minuto. Numa janela de 1 minuto, não por minuto, para não ficar parecendo que é a frequência. Em uma janela de 1 minuto caem 5 raios. Tá certo? Então, ele está dizendo só que o valor esperado para se cair dentro da janela é o valor que cai dentro da janela. Não sei se é isso. O valor esperado é o valor médio. Tá ruim? Claro, na minha cabeça, eu fiz a pergunta e Ficou? eu fiquei mais confusa. Não, eu vou voltar na distribuição de Poisson, tá? Eu vou refinar essa discussão toda, tá? Da janela e teve um número de fora, se não momento que a noite fez referência ao fora, né, que só tem na própria janela. Então, é justamente porque existem situações em que você não tem controle do que acontece fora. É justamente nesse tipo de situação que você está interessado na distribuição de Poisson. Você está interessado em coisas que você mediu aqui. Você não sabe coisas que aconteceram fora. Né? É irrelevante para você. Você quer jogar fora essa informação. Então você pega a frequência, né, o número de eventos que acontecem nessa janela aqui, médio, e a partir disso você monta uma distribuição de probabilidade. Né, esse cara aqui é o número médio de eventos que acontecem na janela. Dependendo da janela que eu tenho, esse número de eventos vai alterar. Então.
Sim, mas por exemplo, um exemplo clássico disso aqui é o seguinte, que eu vou passar para vocês. Pega uma distribuição gaussiana. Escolhe esse intervalo aqui. Integra a área da distribuição gaussiana aqui. Você vai encontrar qualquer número entre 0 e 1. Né? Vamos dizer que você encontrou 0,3. Certo? Então, digamos que você vá... como é que se diz? Você rodou 300 vezes a sua distribuição gaussiana e encontrou 300 resultados. Tá certo? Então, 0,3 vezes 300 é o valor médio esperado que você tem para esse cara aqui, ó. Certo? Então, o número de eventos aqui dentro, quando você repetir esse experimento de rodar 300 vezes esse cara aqui, vai ser dado para uma distribuição de Poisson. Entendeu? Ou seja, eu preciso dos 300, eu preciso dessa janela aqui e preciso não me interessar com o que está acontecendo aqui ou aqui. Certo? Professor, eu reformulei a pergunta. Tá, eu tenho... Vou botar 0,1 aqui, só para simplicidade. Só para dar 30. Tá? Eu tenho uma região lá e eu divido essa região em caixinha, ok? Tá aqui. Vamos. Vamos. Aí eu divido aquela região em caixinhas. Aí cada caixinha tem a mesma probabilidade de cair aquela coisa. Não pense em probabilidade, só para a gente pensar direto no que a gente fala aqui. Tem o número médio de eventos que você espera naquela caixinha. Que nesse caso aqui, o número médio de eventos que eu espero aqui, digamos que eu integrei isso aqui na minha distribuição de gaussiana, tá? Deu 0,1. Quando eu multiplicar por 300, que vai dar 30. Então, meu lambda aqui é 30. Ok, essa daí é a frequência de toda a região, não só... Não, essa é a frequência aqui. Ok, só que ela não é fixa? Tipo, É fixa. fixada nessa... Isso. É fixo. Ok. Ou seja, agora o meu experimento como um todo é realizar uma distribuição gaussiana 300 vezes e contar quantas vezes ela caiu nesse intervalo. Ok. E isso vai ser dado por exponencial de menos 30, 30 elevado a alfa sobre alfa fatorial. E o alfa é o número de vezes... É o número de realizações gaussianas que eu vou encontrar aqui dentro, toda vez que eu realizar 300 vezes e pegar quantas caíram E aqui. o número médio vai ser 30. E o número médio vai ser 30. Tá. Acho que não. Tá, mas veja, o experimento agora é jogar 300 vezes esse evento como um todo, tá? É realizar 300 vezes, pegar das 300, contar quantas caíram aqui, isso vai me dar um número inteiro. Aí eu quero saber quantas vezes esse número inteiro vai ser igual a 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Vai ser igual a 0 exponencial de menos 30 vezes, com a probabilidade de exponencial de menos 30. Entendeu? Ah, não, peraí. O número médio fica aí numa caixinha. Não, aqui nesta caixinha. Nessa caixinha. É o número médio de eventos que caem nesta Do caixa. alfa, né? Não, o 30. O lambda. Não, 30, ok. Isso. Mas O alfa é para uma particular realização. Uma realização de 300 sorteadas que eu dei na minha gaussiana vai ter um certo valor alfa, que vai ser o número de eventos que eu encontrei naquela vez aqui. Já passou das 4? Ah, tá. Beleza. o que está me bugando a cabeça é porque aquela frequência de cair em todas, né? Aí por que o número médio é específico em uma parte? Eu não sei. Não, tudo bem. Meditem um pouco sobre isso. Eu vou dar uma explicação um pouco mais refinada, tá? E vamos encerrar porque eu acho que já está na hora, né? Na verdade, eu ia ter terminado já 15 minutos atrás, né?